Calamidade pública. Quero dizer também que nenhuma aula online substitui a presencial, mas esse momento é fundamental procurarmos alternativas, de fato, com certeza, Joyce. É verdade. E foi uma alternativa muito boa, né? Que a gente, pelo menos, para mim é até novo, confesso para vocês que eu já fiz videoaulas, né? De gravar para algumas universidades e tudo mais, mas não assim nesse momento online de conversar com vocês aqui pelo chat, né? Ai, ó, o Osman já tá falando quando é que vai ser o nosso dinheiro do churrasco. Ai, 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 nada de usar auxílio emergencial para isso. Tá certo, gente, muito bom. Destinação de recursos, gente, foi um item que a gente não conversou e que também está dentro da questão dessa parte orçamentária, né? Eu comentei para vocês vão depois voltar naquele QDD que a gente tinha ontem, tinha fonte de recurso 100 e fonte de recurso 230, né? Então, o que seria isso, né? Essa destinação de recursos. Então, vamos ver aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Olha só, na fonte de destinação de recurso tem alguns objetivos por que se foi criado esse tipo de codificação, né? Então, evidenciação das fontes, eu vou botar aqui para a gente acompanhar junto, vocês verem. Então, objetivos dessa classificação é a evidenciação que a gente tem, né, das fontes de financiamentos e das despesas, evidenciação de vinculações. E essa questão de vinculação, gente, é algo que aí ficaria por uma outra aula, né? Mas é algo que muito gestor público, né, reclama, porque praticamente tudo que entra de receita já está carimbado. Então, muitas vezes ele quer articular, criar um projeto, fazer um novo investimento, né, naquele momento ali que ele vai estar, ele não consegue, porque muitos dos recursos já tem uma destinação específica, tá? E transparência no gasto público, né? Isso também é um dos objetivos dessa classificação. Aí aqui a lei complementar, né, a LRF, ela vem informar o seguinte, ó, o artigo 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo de sua vinculação, ou seja, daquilo que se destina à lei, à Constituição, o que for. Ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. Até conversei com vocês, que é o caso da dívida ativa. Pode entrar dívida ativa num período anterior, né, de recursos anteriores de outros anos, mas vai ter que ser utilizado para aquilo que se destina. Inclusive, como a gente sempre fala aqui no caso dos estados, as repartições, a parte de transferências, né, de repartir parte daquela receita, né? Então, ali, artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade, a estruturação das contas públicas também observará, então, aqui, a disponibilidade de caixa, que constará de registro próprio e com os recursos vinculados ao órgão, fundo ou despesa obrigatória, tá? De forma individualizada e assim por diante, bababá, bababá. Então, isso é o motivo que a gente tem essa codificação de fonte / destinação de recurso, tá? Aí, vamos ver aqui, que eu trouxe para vocês, que é bem interessante. Então, sobre o aspecto de ponto de vista, né, aqui da minha natureza de receita e tudo mais, eu tenho uma análise que a gente pode fazer. Então, a análise que a gente pode fazer da seguinte forma. Imagina aqui o imposto de renda e a COFINS, tá? Imagina dessa forma. Eu tenho o imposto de renda e o COFINS. Aí você pensa assim, o imposto de renda, eu posso ser utilizado aonde, né? Para onde que ele vai? Ele tem que ser repartido, vinculado? Como assim? Vamos por parte. Então, aqui eu tenho o imposto de renda e dentro desse meu imposto de renda, lá,
eu tenho um valor completo e que ele vai sendo dividido. Como assim, Marilda? Aí eu vou mostrar para vocês a visão da minha receita. Vamos lá. 23,5% desse imposto de renda vai para o Fundo de Participação dos Municípios. 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados. 3% vai para fundos constitucionais. 18% dele tem que ser aplicado na educação. 20% a gente agora tem a desvinculação da receita da União, né? Um outro campo, né? Que a gente chama de DRU. E aí, só o que sobrar disso que eu tenho de saldo livre. E a minha COFINS, que é um outro tipo de tributo, né? Uma contribuição, 80% dele vai para a Seguridade Social. Lembra que a gente falou que a Seguridade Social é saúde, assistência social e previdência? Então, vai para lá, COFINS, e 20% é desvinculado. Ou seja, só para vocês ficarem sabendo, antigamente 100% ia para a Seguridade Social. Agora você pode desvincular e ficar da forma que quiser. E aí, vamos mudar para lá. Então, esse dinheiro que vai sendo desvinculado, e ficou aqui fora de ordem, né? Que vai sendo desvinculado, vai se transformando em umas caixinhas que a gente chama, né? Que vai formando esse bolo. Sabe aqui do quadradinho que eu queria para vocês. Opa! Que é o quê? O primeiro vai para o bolo das transferências constitucionais, né? Isso aqui que a gente chama. O MDE, que é um também clarinho para vocês, significa que é para a área de educação, então a gente chama de 12. O que eu fiquei com recurso livre? Deixa eu botar aqui para vocês conseguirem me acompanhar. Então, esse aqui é o meu recurso livre, esse aqui é educação e esse aqui é transferências constitucionais. E Seguridade Social, eu fiquei com essa parte aqui. Então, essa é a forma que a gente diz quanto que a sua receita tem para cada tipo de função que você vai ter posteriormente. Então, eu sei que tanto fica como transferência constitucional, tanto na área de educação, tanto eu tenho de recurso livre que eu posso aplicar onde eu quiser, e depois eu tenho para a Seguridade Social, tá? E aí, voltando aqui, Marilda, mais um pouco. Ó. E para as minhas despesas? Então, eu sei que para as minhas transferências constitucionais, eu tenho que mandar para os estados, né? Esse valor. Eu tenho aqui, ó, parte para educação. Então, eu defino quanto que eu vou colocar para educação. Eu vou usar o que tem aqui e posso usar parte dos meus recursos livres, né? E a outra parcela aqui que ficou, que eu botei para a Seguridade Social, né? Para a Previdência. Então, eu peguei parte dos meus recursos livres e parte que tinha aqui. Ou eu também poderia só colocar o que ficou vinculado e colocaria em projetos, em novas obras, em novos crescimentos de infraestrutura e assim por diante, tá? E assim vai. Aí eu trouxe para vocês aqui um caso nosso aqui do estado, né? Como é que a gente chama? Então, aqui para vocês ouvirem, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? E tudo mais. Nós temos aqui o principal. Todo mundo fala. Fonte 100. Então, a fonte 100 é a fonte que a gente chama que é referente a recursos do Tesouro, né? Da arrecadação do Tesouro, incluído multas, impostos, taxas e juros. E isso aqui é importante. Essa codificação aqui, ó, esse número 1, que a gente chama tudo que começa com 1, é fontes do Tesouro. Então, tenho outros ordinários, né? De receita de tesouro que não seja de natureza tributária. E aí vai, gente. O royalty que vocês já ouviram falar aqui, tem uns 2 tipos, né? O 103 e o 104. Essa aqui é para as ações de segurança pública. Esse aqui é o geral. Esse aqui é muito comum na SEDUC, né? Que é o salário educação, tá? E transferências constitucionais provenientes de impostos, ou seja, transferências que vêm da União referente a pagamento de impostos, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados, que eu mostrei para vocês, tá? Então, isso tudo são casos assim que a gente tem aqui no Estado. E outra codificação aqui que é importante, que eu mostrei para vocês, é a fonte 2, né? Que é diretamente os arrecadados.
Então, aqui a fonte 2, que é esse códigozinho aqui, ó, diretamente arrecadados, temos aqui as transferências voluntárias, que é a de convênio, tá? Fundeb, aqui, ó, PAC, né? Os convênios na área do PAC. 215, que é o Fundeb. Aqui que é mais que é interessante? Atualmente aqui, ó, fonte 225, que é do SUS. O que a gente tem muito nos órgãos é essa 230, tá? Nos órgãos que tem alguma receita, né, ali. E assim por diante. Essa aqui é a 231, que é a fonte do Rio Previdência. A 232 são as taxas, isso é muito comum no pessoal que é do TJ, né? Tem muito essa fonte aqui, 232. Detran também, né? Tem a fonte 232 também, ali como arrecadação e assim por diante, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui o padrão de codificação da União, né? Eles utilizam aqui esse 1 e 2 como recurso do exercício corrente e assim por diante. Não vou ficar aqui falando muito não, mas vocês, caso queiram ver, vai ter essa informação. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que aí a gente não precisa ficar aqui. Taxa de incêndio é 203, exatamente. Taxa de incêndio, né, dos bombeiros também é fonte 232, né? Que é essa questão, né, que a gente tem aqui como taxas de exercício do poder de polícia, né, diretamente arrecadadas. Então, essa é a intenção. Muito bom, ótimo complemento, Jankel. Ok? Gente, alguma dúvida em relação às fontes? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Então, vou fechar essa parte aqui para falar com vocês. Então, olha só, gente, que a gente viu até na aula passada e para a gente relembrar. Então, a gente vê que a gente tem aqui, ó, uma execução orçamentária e uma execução financeira. Dentro da minha execução orçamentária, eu tenho uma LOA, né? Que é aquela que foi aprovada pelo Legislativo. Posteriormente, vai ter um detalhamento, né? E o registro desse detalhamento, sobre o ponto de vista, né? Aqui a gente está no CIAF. No nosso caso aqui no Rio, é o CIAF Rio e também no CIPLAG, né? Que é onde é o sistema, aí seria muito detalhe para falar com vocês, que é o sistema de elaboração da LOA, tá? E aí vem a programação de desembolsos, né? Que aí a gente tem com os limites de movimentação de empenho, que é LME, e os limites de liberações financeiras. Dentro desses limites de liberação de desembolso, a gente tem as descentralizações de crédito sobre execução orçamentária e as transferências de recurso. Se for externa, a gente chama de destaque. Se for interna, essa descentralização de crédito, a gente chama de provisão. Nas transferências de recursos, o mesmo aspecto. Subrepasse, nós temos de maneira externa e repasse a gente tem de maneira interna, tá? E os estágios da despesa, empenho, liquidação e pagamento, tá? Então, vocês veem que é todo um processo, né, vamos dizer, umas etapas que existe, né, que é um pequeno fluxograma para vocês verem do processo, né, de execução orçamentária financeira. Aí eu queria mostrar para vocês, assim ainda, né? Ai, que bom. Eu quero mostrar para vocês aqui, antes de a gente avançar aqui, ainda o decreto. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês. Que é uma forma de vocês verem ainda também. Aqui, gente, olha só. Esse aqui é o decreto, né, do Estado. Essa parte aqui, ó, vou botar um zoomzinho para vocês verem. Eu tô com tanta quadradinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ótimo. Então, essa parte aqui, ó, é do nosso LME ainda, né? Limitação de empenho. Deixa eu colocar a anotação para vocês verem onde que eu tô. Então, aqui, ó, solicitações, né? Esse artigo aqui, ó. Opa. As solicitações.
É porque a anotação para mim não tá saindo. Vamos lá. Ó. As solicitações de LME, tanto de liberação quanto de remanejamento, né? Aqui, ó, via SEI, né? Uma forma que é agora, né? Antigamente a gente mandava muito isso por e-mail, mas depois que começou a ser implementado o SEI, se tornou de maneira mais eletrônica e também de registrar, né? Para a secretaria, né? Ali, ó, da Casa Civil, né? E aqui diz, as unidades orçamentárias deverão abrir um único processo, então abre-se um processo agora do exercício financeiro de 2020 referente a essas solicitações, né? Então, isso tudo é algo que também foi criado agora, que foi bem interessante. Ótimo. Depois, passa para mim então, Manu, como é que ficou esse artigo? Ótimo, Manu, obrigada. Há um processo para cada solicitação. Aí, gente, Manu tá até mais ótimo. Afirmando aí que agora é um processo para cada solicitação. Então, antigamente era um único para o exercício, né, aqui nesse artigo, e agora é um processo para cada solicitação. Ótimo, gente. Bom que vocês estão afiados aí. Não sei se vocês sabem, eu estou de licença maternidade, então confesso que eu estou acompanhando como eu posso. Aqui, gente, créditos adicionais. Nos créditos adicionais, aqui eles falam aqui, ó, parecer da assessoria de controle interno, né? Isso aqui é importante ter essa informação dentro dos créditos adicionais. Que a gente utiliza muito o superávit financeiro aqui, ó lá, o superávit financeiro por fontes de recurso. É o que a gente mais utiliza para abertura de créditos adicionais. É superávit financeiro e o excesso de arrecadação, tá? Então, aqui as unidades orçamentárias deverão abrir um único processo para o exercício de 2020 também a respeito disso. Mais informação aqui que eu achei interessante, gente, que eu fui colocando. Do PPA não vou comentar muito não, que a gente tem essa aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cota financeira, que eu queria mostrar para vocês. Só que eu tenho que trazer mais para cá. Então aqui, a cota financeira, vamos lá marcar para vocês. A cota financeira estabelecida poderá ser revista para atender às revisões, né, da Receita, ou quando possível, a programação financeira dessa unidade orçamentária. Então, percebam que a cota financeira ela também está sendo revista o tempo todo, né? Então, aqui, as solicitações da cota financeira mensal deverão ser feitas também pelo SEI. E aqui, olha, SUPOF, gente, tá vendo? Fazenda, tá? Ótimo. Decreto 446.968. Um processo para cada solicitação do SEI. Obrigada, Manu. Vou até salvar depois esse decreto também. Essa aqui, então, é a possibilidade de, conforme o aumento da receita, pedir uma nova programação financeira. Aqui, mais um pouquinho. Vamos lá. Descendo aqui para vocês. Esse aqui que eu trouxe para o pessoal, futuros gestores aí, superintendentes de finanças públicas aí nos setores, que aí a gente é responsável, eu já, como superintendente de finanças, é responsável tanto pelo orçamento quanto pela contabilidade, né? E aí você vê que tem esses registros aqui, ó, essas datas aqui que são importantíssimas vocês verem a execução, porque depois fecha no sistema, no CIAF. Então aqui eles também já determinam, dentro desse mesmo decreto, quando é que é o período, né, de abertura no sistema para registrar todas as informações ali específicas, tá? Descendo mais um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma aqui desse lado, não. Deixa eu ver aqui se é importante. Aqui, essa parte aqui, ó, que eu botei para vocês, importante, é esse artigo aqui que diz quando que vai ser efetuado os pagamentos.
Lembra que eu falei para vocês que a gente faz a programação de desembolso, mas depois quem faz o pagamento de fato é a fazenda, né? Ele vai liberar a cota, vai falar assim, olha, eu liberei um valor de até, por exemplo, 10 mil reais para você gastar nesse mês. Aí tá ok. Mas você que vai lá pagar esses 10 mil reais? Não. Vamos dizer que é a fonte do tesouro. Não vai ser você. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer a programação, vai dizer que vai precisar daquele 10 mil reais, que é o limite que você pode pagar, só que ainda tem datas específicas, tá? Então, olha lá, os pagamentos só podem... Aqui, ó, os pagamentos de despesas, né? Opa! Que os pagamentos de despesa, de custeio, de custeio e de investimento aos dias 7, 17 e 27. Então, às vezes, tem obrigações que são ali importante, né? E tem prazos, precisa ser verificado. É claro que, dependendo da situação, eles são pessoas bem tranquilas, assim, eu falo por experiência própria, que abre-se uma exceção, ainda mais quando é pagamento de algum tributo e tudo mais, dá para se conversar, mas é importante manter essas datas aí, porque como eles pagam do estado todo, eles precisam também se organizar, né? Então, eles precisam dessa informação antecipada. Isso é importante, tá? E aqui também a questão de quando vai ser encerrado o exercício, explica por quê e tudo mais, gente. Então, quis trazer para vocês, mas se vocês quiserem conhecer mais a questão do decreto, também tem a questão do rendimento, sim. Vocês vão, assim, eu já deixei também para vocês disponibilizado o decreto. Vou ver esse decreto que a Manu colocou e também disponibilizar para vocês também, que é sempre bom a gente ter também essas informações caso vier precisar, tá? Então, deixa eu tirar essa parte aqui e voltar para o outro item nosso. Então, aqui, gente, no nosso compartilhamento, o que ficou faltando de eu conversar com vocês, mas que é bem provável que vocês já saibam, né? E já tenham bastante experiência, já devem ter mexido e tudo mais, que é o CIAF, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já sabem um pouquinho deles e tudo mais. O que é isso, Marildo? CIAF. CIAF, né? E aqui no estado a gente chama de CIAF Rio. É um sistema, né, integrado da administração financeira sobre o aspecto do governo federal, mas a gente tem aqui o CIAF sobre o aspecto do governo estadual também, né? Então, ele é o nosso principal instrumento, né, de registro, tanto da execução orçamentária, tanto da execução financeira, tanto para as elaborações das demonstrações contábeis, prestação de contas do governador, tudo isso sai pelo CIAF, né? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas informações para vocês terem, né? Fica para a gente avançar um pouquinho mais, mas essas aqui são algumas características do CIAF. Aí eu trouxe aqui quais são os objetivos desse CIAF, né? Então, aqui eu coloquei aqui, promover mecanismos adequados, né? De controle diário da execução orçamentária, tanto financeira e patrimonial, que é determinado por lei, fornecer meios, né, para agilizar a programação financeira do Tesouro Nacional, né? Imagina como você administrar toda uma cadeia de informações, né? Permitir a contabilidade pública que seja fonte segura, tempestiva, né? De maneira gerencial. Tudo isso são um dos objetivos do CIAF, né? Vou ter outros aqui que a gente tem como padronizar os métodos, permitir o registro contábil, permitir o controle da dívida. Então, assim, esse sistema, de fato, ele é muito bom para mim. Algumas pessoas, assim, reclamam que preferiam o CIAFEM, não sei quem é aqui, adepto do CIAFEM. Fala, professora, eu preferi o CIAFEM, que era o antigo que existia no estado. Eu falo para vocês que eu confesso que eu nunca gostei de CIAFEM. Também acho. Eu nunca gostei de CIAFEM.
Tanto é que quando eu cheguei no estado ainda era o CIAFEM. Ainda era o CIAFEM, só que eu usava muito pouco, até porque o setor que eu trabalhava, a gente usava um outro sistema muito que era o SIG, que extraía as informações do CIAFEM. Pois é. E aí eu usava muito pouco. Depois, quando começou a implementar o CIAF, comecei a conhecer ele. Depois que eu saí, né, do órgão central e fui para a ponta, para os órgãos setoriais, aí que eu tive que aprender o CIAF de várias etapas dele, então curti muito mais o CIAF do que o CIAFEM, né? E aí aqui botei para vocês algumas questões importantes, né? E siglas que existem, né? Esses CIAF, né? Tem tanto nomezinho, mas que eu falei para você que a administração pública tem um monte de sopa de letrinha. E existe, né? Tem um monte de sopa de letrinha. E uma dessas aqui que é importante, que vocês já devem conhecer, mas a gente vai só recapitular algumas, né? Dentro do CIAF sobre o governo federal, a gente tem muita figura do DARF, né? O que é o DARF, Marilda? Ai, Marilda, mais coisa? Foi. Então, aqui, ó, o DARF. O DARF é o principal documento de arrecadação das receitas federais, dos tributos. Pessoal aí que paga imposto de renda, não tem que elaborar um DARF lá depois do final da declaração? Então, é esse documento. A gente também tem a GRU, né? Guia de Recolhimento da União. Também a gente é utilizado para outras coisas, né? Restituições, indenizações, enfim, depende da situação. A gente usa a GRU e aqui no estado a GRE, né? Vamos dizer assim, isso, a GRE, isso. E aqui a gente, o nome nosso, né? Não é DARF, não. Qual é o nome que a gente utiliza aqui? Vocês sabem os documentos aqui do estado? É bem parecido também o nome, tá? Qual é o nome? É o nosso, isso aí, DARJ, isso aí. Nosso documento de arrecadação é o DARJ, tá? Então, os tributos estaduais são recolhidos pelo DARJ. E o DETRAN é o Duda. Ótimo, olha que coisa boa. Isso aí, o Duda é o nosso recolhimento pelo DETRAN. O que significa agora a sigla Duda? Eu não me recordo, não. Se me perguntar, não me recordo o que significa o Duda, não. Sabe aí, Danilo? O que significa Duda? Não me lembro. Documento único do DETRAN de arrecadação. Ótimo! Show! Ó, viu? Então, o Duda também é um outro documento de arrecadação que a gente utiliza aqui no estado. Muito bom a participação de vocês, gente. Outra aqui que a gente já ouviu falar muito, que é a GPS, né? Que é o Guia de Recolhimento para a Previdência, né? Então, o INSS, né? Recolhido pela GPS e tudo mais, para a conta única do Tesouro Nacional. E aí a gente começa a falar de alguns documentos que tem muito no CIAF. Esse documento aqui, que é a nota de movimentação de crédito, né? Esse aqui é um registro que a gente faz, né, de documento, que tira lá, né, de determinado lá do órgão central, que tenha lá o valor único, e vai repassando entre o órgão descentralizando, né? Lembra que a gente falou da provisão, do destaque? É feita por nota de movimentação de crédito. Então, lá, permite registrar a movimentação de crédito interna e externa e suas anulações. Tem o DAS, que é o recolhimento do Simples Nacional. Ótimo! Esse aí eu não conhecia por esse nome. Ótimo! DAS também é outro documento de arrecadação. Então, lá, a nota de movimentação de crédito, quem faz essa nota, né, o sistema, né, já existia isso no CIAFEM também, não é nada novo. E aí a forma de a gente precisar, assim, a gente sempre verifica, já foi feito a movimentação do crédito orçamentário, você faz por esse tipo de nota. O outro, nota de dotação, né? A nota de dotação é aquela lá inicial, que é o que o órgão central, a Secretaria do Orçamento Federal, aqui no caso a Casa Civil, que faz colocando
aquela aprovação lá da LOA em cada uma das unidades orçamentárias. Então, essa é a nota de dotação. Então, é uma que assim, é imprescindível para cada órgão ter, né, que tem a sua unidade orçamentária, ter essa nota de dotação. Essa aqui é outra também importante, né, que aí a gente sempre fala. Até que vocês comentaram, né, da autorização de serviço, já tem a nota de empenho, aí algumas questões já dispensa, né, um contrato, dependendo da situação. Então, a nota de empenho é muito utilizada nos órgãos, né, e a gente precisa disso o tempo todo. E essa nota que permite, né, registrar as operações que envolvam a despesa orçamentária, né, tanto tornar o crédito empenhado e disponibilizar, né? Ou seja, você já pegar parte daquele orçamento, né? É a nota de empenho que vai fazer. Então, é muito isso utilizado para a gente. E aí o pessoal até da área de finanças públicas sabe da grande importância que existe da nota de empenho até para você administrar bem o orçamento ali daquele órgão, tá? Seguindo, depois a nota de liquidação, que é a nota que vai fazer o registro, o ateste, né, que eu falei do momento que a gente tem, então a nota de liquidação. Temos uma nota patrimonial também, que é para outros itens que a gente precisa fazer ateste, mas que não envolvam empenho, tá? É a nota patrimonial. E por último aqui que eu trouxe para vocês, acho que é penúltimo, é a programação de desembolso. Porque, por exemplo, depois da liquidação não é o pagamento, Marilda? Só que eu não falei para vocês que muitas das vezes no órgão não é ele que vai fazer o pagamento, quem vai fazer o pagamento vai ser a fazenda, né? Então, faz-se uma nota de programação de desembolso, ali coloca a conta, mostra tudo que tem que ser pago, quem é o credor e tudo mais. Essa nota de programação de desembolso vai ser enviada para a fazenda. E aí, através dessa nota, que a fazenda vai posteriormente fazer o pagamento. Aí aqui eu botei para vocês os tipos de PD que existem, não vou entrar muito nesses detalhes, mas vocês já vão ter essa informação. E aí a gente vai fazer a ordem bancária, que é de fato o dinheiro na conta, né, daquele credor, né, que tem direito de receber o recurso pelo pagamento do serviço, né, ou do produto, né, que ali foi, tá? Então, lá, permite registrar o pagamento de compromisso, bem como a transferência de recursos, né, entre essas UGs também, liberação de recursos para fim de adiantamento, que a gente até vai tentar conversar sobre isso hoje, e de transferências financeiras por meio de cota, repasse, subrepasses e fins. Esse é a saída mesmo do recurso financeiro transitando entre os órgãos, pagando e assim por diante, tá? Fechei essa parte aqui de programação orçamentária e execução orçamentária. Gente, tudo bem? Até aqui. Existe liquidação parcial com pagamento parcial ou se liquida se o fornecedor cumprir integralmente. Depende do que se está no contrato, por exemplo. Se é um serviço que é por exemplo, tinha um serviço que era por demanda, né? Tinha uma situação que era a cada primeira etapa do serviço, era uma empresa de consultoria no nosso órgão, então a primeira etapa ele tinha que fazer um plano de trabalho com planejamento e mandar esse planejamento das ações e tudo que ele fez. Fazia isso e a gente ia lá, liquidava e assim por diante. Tanto é que a gente fez um empenho que a gente chama de um empenho global, né? Que era aquele empenho que você sabe que tem cotas parceladas. Se uma compra foi entregue ao parte dentro de conformidade, também você pode fazer sim. Por exemplo, você comprou 20 computadores, né? E só vieram 15 computadores, né? E ficou faltando 5. Então, você pode fazer um empenho só daqueles 15 computadores. E na hora de pagar, e até se for direto em conta, o que for, né? Você vai fazer o pagamento apenas daqueles 15 computadores. Não tem problema nenhum fazer isso. Inclusive, por exemplo, aqui uma questão até importante, que aqui no estado, a gente tem muito essa questão de, às vezes, ou boleto bancário ou é direto na conta do credor.
Só que nós, assim, aqui no estado, pelo menos enquanto eu estava ali como ordenadora de despesa, a obrigação era apenas em contas do Bradesco. Não sei se ainda está dessa forma, mas comigo também era só em contas do Bradesco. Não poderia ser nenhuma outra conta que não fosse do Bradesco que você enviasse. Sim, o empenho foi integral, certo? Sim, você faz o empenho dos 20 computadores. Isso, exatamente. Ainda é. Ótimo, João, que eu completou aqui. Ainda é assim, somente Bradesco. Então, você vai fazer um empenho, aí aquele empenho, ele pode vir a ser anulado. Por exemplo, até se você desistir, não querer mais aqueles outros 5 e o próprio fornecedor também, vocês tiverem algum acordo e tudo mais, não tem problema nenhum de anular esse empenho. Pode cancelar sim. Empenho a gente pode cancelar. O que na regra não se pode cancelar é liquidação, tá? Porque se entende que a liquidação, o fato gerador ocorreu. Para se você depois fazer um cancelamento, aí você pode dizer, foi uma liquidação errada, uma contabilização errada, por isso que você está cancelando aquela liquidação. Ou, de fato, foi verificado depois, posteriormente, algum erro ali naquele ateste e você está cancelando aquela liquidação. Mas entende-se que se o fato gerador ocorreu, ou seja, a prestação de serviço ou o produto chegou, não se pode cancelar mais aquela liquidação. Vamos lá. Acho que desde a hipoteca das operações financeiras do Estado por 4 bilhões ad eterno, precisa fazer novo empenho com valor menos antes de liquidar parcialmente. Ao ser constatado que não foi cumprido. Ô, Danilo, você me faz a pergunta no áudio, que eu acho que é melhor. Oi, quem está me ouvindo aí? Uhum. Oi, boa noite, professor. Boa noite, assim, por exemplo, aí, comprou, por exemplo, 20 viaturas e no final das contas só 15 que serviram, tá? Uhum. Eu tinha feito o empenho para pagar as 20. Sim. Né? Porque o empenho foi feito antes. E só no decorrer do que viu que não as 20, chegaram 15. E aí eu vou pagar só essa, certo? Certo. Eu preciso fazer um novo empenho para liquidar como 15, uma vez que o meu empenho era 20, ou não? Não precisa. Não precisa fazer nenhum empenho. Posso manter aquele empenho e liquida só o que veio, né? Exatamente. O que vai acontecer posteriormente, né? Como o ordenador de despesa assinou, né, pelas 20, depois ele vai estar ciente de que foram só 15, né, de fato, depois o setor responsável vai ter que fazer a anulação desse empenho, até para vocês terem disponibilidade orçamentária para outras despesas. E aí tem que ser submetido novamente ao ordenador de despesa e ele tem que aprovar essa anulação desse empenho. E essa anulação, ela tem que ser antes de liquidar os 15 ou pode ser feito depois? Pode ser depois. Porque o que acontece? A liquidação vai sobrar aquele recurso e aí você vai conseguir anular depois. Geralmente você vai, não sei aí, geralmente a gente faz essa anulação no SIGA, né? Que aí, de acordo com a contratação e tudo mais, aí você vai fazer a anulação lá no SIGA e aí, posteriormente, vai liberar o saldo para vocês terem depois como empenhar em outras despesas, dependendo do que for. Entendi. Então, faz o empenho original no valor cheio, no final não foi cumprido tudo. Liquida e paga o que veio. Exatamente. E, se for o caso, faz um novo empenho anterior fazendo o outro. Sim, aí você anula para você poder ter saldo orçamentário, porque se você não anular esse empenho que ficou faltando, você não vai ter saldo orçamentário. E, posteriormente, você faz um novo empenho com o que for, se for baseado naquela contratação e assim por diante. Precisa só ter esse cuidado, porque aquela contratação, ela está ligada, né? Ela está ligada o empenho está ligado a uma contratação, né? Então, está ligado a um contrato, né? Geralmente, no SIGA, tem que ver só essa questão
se vai ser permanecido numa mesma contratação, aquele empenho. Ah, entendi. Então não preciso fazer, no caso, um empenho assim, que vá casar com aquele valor que foi liquidado, né? Não. Aquele valor foi liquidado com o empenho original, morreu. Sim, exatamente. Ah, entendi. Tá? E até, dependendo da situação, você faz um empenho por estimativa. Vai depender de como é que é esse contrato, tá? E o empenho por estimativa é ótimo para isso também, para você fazer essas mudanças que às vezes acontecem. Mas se for um valor exato, né? Que a gente chama que é o empenho ordinário, que é aquele que você sabe exatamente qual é o valor, né, do contrato, né, e tudo mais, aí precisa só ver depois que, se você tiver que complementar, vai estar ligado ao contrato. E aí, se está ligado ao contrato, dificilmente você, essas questões de complemento, tem que ver como é que o sistema no SIGA vai se comportar. Ah, entendi. Se ele Ok, vai permitir obrigado. colocar uma outra nota, tá? Professora? Pode falar, querido. Danilo, em né? cima dessa pergunta do Danilo, ele falou que foi contratado 20, mas foram entregues 15. Uhum. Né? E aí a senhora aproveitou o empenho. Sim. Pagou os 15, quando na verdade tinham 20. Exatamente. Certo? Mas vamos imaginar que por alguma situação do momento, esses 5 que estavam faltando foram entregues depois. E aí, aí esse empenho já vai estar inutilizado. Não, o empenho, olha só, você já empenhou 20. O que você não Sim. fez foi a liquidação. É só você... Sim, mas se a senhora liquida... Ah, tá. Uma vez que você liquidou, aí você tem a possibilidade de fazer uma liquidação complementar. Exatamente. Enquanto o empenho estiver ali existindo, você pode liquidar. Você pode liquidar por parte, dependendo do que for. Não tem problema nenhum. Não, a minha dúvida ficou nessa questão de, por exemplo, compramos 20, entregaram 15. Aí eu empenhei 20. Isso. Certo? Certo. Só que depois, por algum acordo, por alguma situação que aconteceu, a empresa teve condições de entregar o que faltava. Certo. Aí faz-se um empenho complementar. Na verdade, você não vai fazer mais empenho complementar. Você vai fazer liquidação. A liquidação complementar, perdão. Exatamente. O empenho já está de 20. O empenho já está com 20. Agora, caso você vê que a empresa não vai cumprir mais, aí o que a gente fala é você fazer a anulação daquele empenho, para que você volte a ter orçamento para outras despesas. Sim. Se você não fizer a anulação desse empenho, você vai ficar com aquele empenho comprometido, vai chegar no final do ano, vai virar um resto a pagar que a gente vai até conversar, e aí você provavelmente depois vai ter que cancelar de qualquer jeito. Entendi. Já que eu também... Valeu, professora. Fechado? Ótimo, gente. Estou gostando de ver, hein? Participação de vocês. Então, já que vocês já começaram, deixa eu fechar aqui o da aula passada. E a gente vai começar aqui já o nosso material que eu mandei para vocês até por e-mail, porque eu achei que ficaria mais fácil de a gente, como eu mandei agora de tarde, fiquei na dúvida se a gente ia ter muita dúvida ainda, se ia voltar, alguma coisa assim do tipo. Preferi mandar para vocês logo por e-mail. Então vamos compartilhar aqui. Restos a pagar. Foi até uma das perguntas logo do início que o Osman me perguntou, né, numa das aulas, né? E é um dos finais dos assuntos que a gente conversa, porque é o que acontece no final do ano, né? Começa a questão dos restos a pagar, né? Que a gente vai sobrando e tendo que inscrever em restos a pagar para o próximo exercício. Então, Marildo, o que é esse restos a pagar? Eu falo, gente, que restos a pagar nada mais é do que um contas a pagar. Que contas a pagar é esse, Marilda? É aquilo que ficou faltando a pagar do exercício anterior. Então, pensa dessa maneira. É um contas a pagar
do exercício anterior. Só que ele é dividido em duas partes. Então, vamos ler junto. Olha lá. Segundo o artigo 36 e artigo 67 do decreto, né, 93.872 de 86, bastante tempo já os dois, né? Consideram-se restos a pagar, resíduos passivos de despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro, distinguindo-se de processadas e não processadas. Então, gente, o que é restos a pagar? Foi algo que eu empenhei, ok? E não paguei. Só que eu tenho dois tipos. Eu tenho restos a pagar processado e o restos a pagar não processado. E o que é esse restos a pagar processado e não processado? O processado eu empenhei e tive a minha liquidação, ou seja, eu registrei lá, que nem o nosso colega falou, 20 computadores, o que for. Eu empenhei. Depois eu fiz a liquidação de 15, tá certo? Mas eu não paguei, vamos supor que eu não paguei. Então sobrou o quê? Um restos a pagar processado. Fechado? De quê? Só de 15 computadores. Então, 15 computadores é o restos a pagar empenhado mais liquidado. Agora, o não processado, Marilda, são esses 5 computadores que só teve só empenho, mas não teve liquidação. Então, restos a pagar não processado é aquela despesa do exercício que só ocorreu empenho, mas não ocorreu liquidação. Então, aqui no nosso primeiro caso, nesse aqui, o processado, se eu não paguei no exercício, são de 15 computadores. E os 5 que eu empenhei lá, né, que era um total de 20, mais 5 ficou só no empenho, não teve liquidação, é o meu restos a pagar não processado. Tá ok? Isso aí. Aí eu gosto de colocar como assim observação, né? O pessoal às vezes me pergunta, como é que eu faço a conta, Marilda? Então eu vou botar aqui para vocês verem. Eu sempre falo o seguinte, restos a pagar nada mais é do que despesa empenhada menos quem? Menos despesa paga. Isso é o meu resto a pagar. Meu resto a pagar total do órgão. Então, a processada é o que, Marilda? É a despesas, né? Vamos lá. Vou botar no singular. Despesa liquidada, mas que não foi o quê? Paga. Essa é o meu restos a pagar processado. Então, é a minha despesa que foi liquidada, mas que não foi paga. E aqui, Marildo, o que é o resto a pagar não processado? É a despesa empenhada que não ficou só no estágio do empenho. Então, ela não foi liquidada. Então, é despesa empenhada menos a liquidada. Por que eu tenho que fazer menos a liquidada? Porque eu não empenhei 20 computadores? Mas aí eu tenho que ver o quantos computadores eu liquidei. Eu liquidei 15. Então, a diferença de 20 com menos 15 são os meus restos a pagar não processado. Então, é despesa empenhada menos despesa liquidada. Fechou? Tamo junto? Tamo junto? Tranquilo, tranquilo? Show! Então, aqui, gente, olha lá. Vamos fazer junto. Esse exercício eu trouxe pra gente fazer junto. Cai na prova. Vamos fazer junto pra gente não ter dúvidas, tá? Inclusive, até botei realmente na avaliação de vocês. Vocês já viram que eu botei lá restos a pagar. Por isso que eu trouxe pra gente fechar esse assunto. Será inscrito em restos a pagar a diferença entre despesa empenhada e despesa paga? Entre despesa prevista e despesa empenhada? Entre empenhada e despesa liquidada?
Entre a despesa fixada e a despesa empenhada? Ou entre a despesa fixada e a despesa paga? E aí, gente? Show! Seja bem-vinda aí, André. Manu A. Graciene A. E aí, pessoal? Todo mundo vai na letra A? E aí? Foi? Tamo junto? Qual é o nosso resto a pagar, galera? Danilo, letra A. Então, o que é o restos a pagar? Restos a pagar, o total. Meu resto a pagar do órgão. Empenhada menos despesa liquidada, letra C. Mas vamos lá, gente. Mais. Gustavo, letra C. Show. E aí? Show. Letra C também. Raimundo, letra C. Jankel, letra A. Muito bom. Tô gostando de ver. Então, gente. Se é resto a pagar, não pode ter sido pago, despesa paga, certo? Se é restos a pagar, Então, porque não foi pago ainda. A diferença entre aquilo que foi empenhado, diferença, é menos, né? Então, empenhado e pago, empenhado e liquidado, ok? Certo? Não, desculpa, eu não entendi. Ó, perdão. Aqui, ó, vamos marcar pra gente ver junto. A pergunta é: será inscrito em restos a pagar a diferença entre a despesa empenhada e a despesa paga? Entre aquela que foi prevista e aquela que foi empenhada? É entre aquela empenhada e a despesa liquidada? É entre a despesa que foi fixada na LOA e a despesa empenhada? Ou aquela que foi fixada na LOA e a despesa paga? Essa é a pergunta. Bem, aí de repente me pôs em dúvida, mas acho que eu vou formular a minha resposta. Pode ser que seja A, realmente. Quando você falou diferença, realmente pode ser que... Exatamente. Muito bom, André. Então, o gabarito é a letra A mesmo. Dessa forma. A letra C, isso aqui é o quê? Restos a pagar, sim. Só que ele não é o restos a pagar total. É o restos a pagar qual? Não, seria o restos a... Não, total. Não, total não, porque... Não, seria o total, porque se o resto a pagar da letra A seria a diferença do que foi empenhado, que já foi pago, o empenho e a despesa liquidada seria, então, não seria o total? Não, ó, isso aqui é o resto a pagar total. Ó. Total do resto a pagar. Isso aí, o pessoal tá colocando. Total do resto a pagar é a minha despesa empenhada menos a minha despesa paga. A diferença da minha despesa empenhada menos a minha despesa liquidada é o restos a pagar, que nós chamamos de restos a pagar. Opa, não estou conseguindo colocar aqui. Não processado. Ou seja, é só o resíduo daquele empenho que não foi liquidado. Tá certo? Isso aí. Não processado. Então, é sempre importante a gente ver que existem dois tipos de restos a pagar. Eu tenho o não processado e o processado. E o total disso tudo, da soma dos dois, são os meus restos a pagar do órgão. Tá? Então, esse aqui, empenhada e despesa liquidada, a diferença disso é o meu resto a pagar não processado. Foi? Consegui tirar a dúvida, André? Conseguiu. Show. No final do resto a pagar, ele o que não foi pago, ele é totalmente desconsiderado e ingressa no exercício fiscal seguinte. Né? Repete de novo, que eu não falei uma parte. Eu digo o seguinte: o restos a pagar, ele volta a compor o orçamento
por exemplo, posso remanejar esse valor para outra, por exemplo, para outra, para voltar para a fonte dele? Vai depender de uma situação, mas a princípio saiba que ele não é orçamentário, né? Ele vai ser um item extra-orçamentário, porque aquela despesa não estava ali na LOA do exercício seguinte, né? Então você já empenhou, você não vai novamente empenhar, liquidar aquela despesa, aquele resto a pagar. Mas tem uma possibilidade, sim, desse recurso do resto a pagar voltar para o orçamento. Tá certo? Entendi. Vou passar, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Ah, tá. Tá? Então aqui, ó lá. De acordo com a sua natureza, os restos a pagar podem ser classificados como? E aí, gente? Ordinários e extraordinários, orçamentários e extra-orçamentários, processados e não processados, correntes ou de capital, ativos e passivos. E aí? Graciene C, Manu C. E aí, pessoal? E aí, André? Fala aí pra mim. Seria a letra C? C de casa. Natureza processada e não processada. Isso aí. Show. Muito bem. Aí, mais uma perguntinha para ficar claro. Para ficar claro. Restos a pagar processado. Então, o que é o restos a pagar processado, Marilda? Quando falar assim, o que é o restos a pagar processado? São despesas liquidadas, mas ainda não empenhadas e pagas, resultantes de compromissos gerados em exercícios anteriores que não foram pagas e são reconhecidas no exercício corrente, empenhadas e liquidadas, mas ainda não pagos, que deixaram de ser pagas em virtude de não terem sido empenhadas e liquidadas, e empenhadas, mas não liquidadas e pagas. E aí? Qual foi? Manu, Graciene, letra C, C, Rose, C. E aí? É letra C, gente? Então, Gustavo foi C também. Letra C, vocês estão certíssimos, ok? Esse é o nosso restos a pagar processado. E o não processado, gente, seria qual letra aí? O não processado. O não processado seria qual letra? Letra E. Isso aí. A letra E representa o restos a pagar não processado. Olha aqui uma atenção para falar para vocês. Aqui fala despesas liquidadas, mas ainda não empenhadas. Opa! Eu posso ter uma despesa liquidada, mas que não foi empenhada? Pode? Isso aí, tem que ser empenhada. Se eu fizer isso, gente, eu tô tendo um crime. Isso é um crime, você fazer uma liquidação sem empenho. E dificilmente os sistemas vão permitir isso, tá? Mas vai que tem alguma brecha, alguma situação aí do sistema, né? Eu falo que os sistemas são falhos. Mas se eu liquidar uma despesa sem ter um empenho anteriormente, isso é um crime de responsabilidade, né? Responsabilidade financeira, tá? Que a gente chama de responsabilidade fiscal e assim por diante, tá? E, como eu falei para vocês, são restos a pagar não processados as despesas. Ah lá. Letra A, empenhadas, mas não liquidadas no exercício. Empenhadas, liquidadas, mas não pagas no exercício financeiro. São as despesas de exercícios anteriores, as decorrentes de suprimentos de fundos, as liquidadas, porém não empenhadas nem pagas no exercício. Isso aí, gente. Muito bem. São as despesas empenhadas, mas não liquidadas no exercício financeiro. Show, gente. Estou gostando de ver. Fechando, acho que essa é a última que eu botei para vocês aqui, para a gente só deixar bem claro isso, vocês não esquecerem.
Em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, será inscrito em restos a pagar processado, né? Processado, a parcela da diferença. Então, eu quero o processado, gente. A parcela da diferença de que despesa? A fixada com a paga, a empenhada com a paga, a fixada com a liquidada, a empenhada com a liquidada ou a liquidada com a paga. E aí? Manu, letra E. Gustavo, letra D. Show. Rose, letra D. Graciene, letra D. Elton, letra D. André, letra D. Vamos lá, gente. Restos a pagar processado. Aqui, ó. Restos a pagar processados. O processado já foi o quê? Empenhado e já foi liquidado, não é? Então, a diferença aqui, eu quero saber da minha despesa que foi o quê? Liquidada, porém não foi paga. Então, o processado é a letra E. Se fosse restos a pagar não processado, seria a letra D. Por quê? Porque, novamente, gente, estou pedindo a diferença. A diferença, ok? A diferença. Então, empenhou menos aquilo que liquidou. A diferença disso fica aquilo que somente teve empenho. Então, é restos a pagar não processado. Tá? Oi? Para que essa diferença? Professora, tá me ouvindo? Manu, pode falar. Se fosse a pergunta fosse a soma entre as despesas, seria a letra D? Bom, aí você também não pode considerar a soma. Por que você não pode, assim, considerar que é soma? Porque pode ter empenhos que não foram liquidados, ok? Uhum. Então, o processado é somente aquela despesa que teve um empenho, que teve a liquidação, mas ficou faltando pagamento. Fechado? Entendi. Obrigada. Nada. Então, sigamos mais um pouquinho. Aí aqui, ó a gente vê em valores, né? Ah lá. Eu tenho uma despesa empenhada em 2006, olha lá, uma despesa empenhada de 2.000. Eu tenho uma despesa liquidada de 1.800. Uma despesa paga de 1.500. Percebam, a minha liquidação aqui jamais poderá ser maior que o meu empenho. Ele pode ser até o valor do meu empenho, mas jamais o maior. E assim por diante, o meu pagamento só pode ser até o valor da minha liquidação, jamais maior que o valor da minha liquidação. Aí eu pergunto, qual é o montante do meu restos a pagar não processado? Ou seja, aquela despesa que foi empenhada, porém não foi liquidada. Certo? Qual é o valor? Manu, letra E. Graciene, letra E. Show. Elton, letra E. Então aí, gente, olha lá. Despesa empenhada. Foi quanto? 2.000. Despesa liquidada. Ó, foi quanto? 1.800. A diferença, lembra que eu falei sempre de diferença? É igual a quanto? 200. Tá certo? Como é que eu vou saber qual é a despesa que foi empenhada e não foi liquidada ainda? Por essa diferença, tá ok? Então, nós chamamos de
Restos a pagar não processado, alternativa, letra E. Certíssimo, gente. E aí, já pergunto para vocês. E o não processado, Marilda? Seria quanto? Seria qual a alternativa? Hã? E o não processado? Não processado, qual a alternativa? Ótimo. O processado, isso. A gente calculou não processado. E o processado seria qual a alternativa? Hã? Isso, processado. Processado seria qual valor? Processado, letra C. Elton botou 300. Então, aqui, despesa liquidada. Quanto que é a minha despesa liquidada? 1.800. Menos a minha despesa. O quê? Paga. Ah, 1.500. Então, a diferença deu quanto? 300. Não é? Então, 300. Qual é o valor do meu restos a pagar, gente? Meu restos a pagar total. Ó, alguém tá com áudio aí, tá me incomodando. Um cachorro tá latindo aí. Acabaram de colocar. Desligar o áudio. E aí? Então, marcar aqui para vocês. Opa. 300. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor do meu resto a pagar total? O valor do meu resto a pagar total. Se eu perguntasse para vocês, qual seria a alternativa aqui, gente? Hã? O meu resto a pagar total. Letra D de dado, né? Letra D de dado seria o meu resto a pagar total. Percebam, é a minha despesa empenhada, que é quanto? 2.000, menos a minha despesa paga, que é quanto? 1.500. Então, meu restos a pagar deu quanto? 500. Que nada mais é do que o somatório do meu restos a pagar não processado, mais o meu restos a pagar processado. Que foi o quê? 200 mais 300. Não foi isso? Tá certo? Só para ficar claro para vocês como é que a gente faz o cálculo do resto a pagar. Então, é bem tranquilo, sem mistério, mas são separados por etapa, tá? Isso é importante, até porque isso também é aquilo que a gente conversou, a gente vai voltar a falar de novo no momento da inscrição, depois, quando você vai saber qual que você pode cancelar e qual que você não pode cancelar, tá? Então, aqui, gente, olha que legal pra gente continuar aqui, que é bom para fixar. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil? Sempre, tá ok? No nosso caso, na administração pública, coincide com o ano civil. Pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas? Sim. A legislação da Lei 4.320 fala que pertence ao exercício financeiro as despesas legalmente empenhadas. Então, pertence àquele exercício. Aí, eu coloquei mais aqui. As despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de julho, consideram-se restos a pagar? Opa, é até 31 de julho? Não. É até 31 de dezembro. Alternativa, saía. Ótimo, Rose. Alternativa, letra D de dado. Tá certo? Muito bem, gente. Estou gostando de ver. Vamos ver se tem mais alguma antes de a gente partir. Tem. Que eu quis deixar isso bem claro para vocês não terem dúvidas nenhuma. Aqui, ó,
eu comecei agora a esquentar um pouquinho mais. Vai ter uma até que vai ser mais quente. O que significa isso? Agora eu comecei a trazer nomenclaturas do orçamento, né? Então, assim, começou aqui, dotação inicial, 550 mil. O que é essa dotação inicial, Marilda? É o valor da LOA, tá ok? Meu valor lá que foi aprovado na LOA, que eu posso chamar que é a minha despesa fixada, tá ok? É a minha despesa fixada. Aí eu tive aqui minha despesa empenhada, né? Tive minha despesa empenhada aqui de 535 mil. Depois eu tive minha despesa liquidada de 495. Despesa paga de 487. Aí aqui eu já falo, ó, não foram abertos créditos adicionais no exercício. No final, nenhum empenho foi considerado insubsistente, ou seja, que eu tivesse que cancelar. O valor que foi inscrito em restos a pagar não processado foi igual a... Essa aqui ainda está tranquila. Então, eu quero saber qual é o meu resto a pagar não processado. É a minha despesa empenhada menos a minha despesa liquidada. Não é isso? Então, é o quê? 535 mil menos 495 mil. Opa! Não é isso? Achamos quanto? 40 mil. Foi tranquilo, não foi? Opa! Tivemos dois, letra D e letra B de bola? Por que letra D? Fiz a conta errada? Por que letra D de dado? Fez a conta pela dotação inicial. Considerou essa aqui, 550 menos 495. Restos a pagar tem que ter passado pelo empenho. Tá certo? Ok? Restos a pagar tem que ter passado pelo empenho. Então, alternativa letra B de bola. Ok? Vamos lá. Aí, outra nomenclatura importante, né? Que acontece. E aí, essa aí é a questão mais difícil e é de fato que existe nos órgãos, tá, gente? Aí você fala assim, Marilda, lá tem o valor total das minhas despesas empenhadas? Não existe lá o valor assim, bonitinho, quanto que foi o valor das minhas despesas empenhadas, menos o valor das minhas despesas liquidadas, menos despesas pagas. A gente tem que fazer uma composição, porque conforme a gente vai tirando o empenho, vai ficando sobrando só aquilo que tinha de sobra, mas eu não tenho o valor total do meu empenho, como a gente pode ver, às vezes, assim, que nem eu coloquei para vocês ali, despesa empenhada, tanto, despesa liquidada, tanto, e assim por diante. E aí eu trouxe exatamente como a gente tem dentro do sistema, né? A gente tem uma dotação inicial de 90 mil, uma dotação suplementar de 22.500, uma anulação de total, né, de 4.500. Aí eu tenho um crédito disponível, né, que sobrou lá, disponível 16.500. Tenho um crédito empenhado liquidado pago de 60 mil e um crédito empenhado liquidado a pagar. Pergunta: a anulação de dotação seria contingenciamento? Não. Essa anulação de dotação é justamente, por exemplo, um caso que a gente acabou de falar. Não eram 20 computadores que você adquiriu e aí só 15 que foram? E aí você pode anular a dotação para voltar o crédito também, tá?
A anulação é no aspecto de um crédito orçamentário. Volta ali para o seu crédito disponível, tá? Tá ok? E aí, gente, essa aí é uma questão assim, bem mais difícil para vocês mesmo, tá? Mas eu achei importante porque essa é a faca na caveira. Então, primeiro, a gente tem que pensar que tem que começar de trás para frente, né? Para você saber quanto que é a sua despesa empenhada a liquidar. Ou seja, tenho créditos empenhados, né? E aquilo que de certa forma, só tem empenho, mas não tem liquidação, tá? Então, aqui. Vamos lá? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Qual é o valor da minha despesa paga? Qual é o valor da minha despesa paga? Ótimo, 60 mil. Isso aí foi ótimo. Você já descobre logo que a despesa paga foi 60 mil. Agora, qual é o valor da minha despesa liquidada? Vou botar assim, um DL, para ficar fácil, para a gente ver aqui. É o que, gente? O DL vai ser o quê? Vai ser essa aqui, ó. O meu crédito empenhado liquidado, mais o meu crédito empenhado liquidado a pagar. Porque essa parte aqui só tem a liquidação, mas que não ocorreu o pagamento. Tá ok? Isso, Jankel, muito bem. Isso aí, André colocou também. Jankel, ótimo. Então, olha lá. A minha despesa liquidada, vou voltar aqui. Opa. Volta, meu filho. Cadê essa texto? Opa. Vamos lá. Não quer voltar o Tzinho. Vou botar aqui embaixo, gente. Não tô conseguindo botar ali em cima, não. Então, vai ser o quê? 22.500 mais 60 mil. Ok? 60 mil. Então, o valor que eu tenho da minha despesa liquidada total foi 82.500. Isso aí, a minha despesa liquidada vai ser 82.500. Ótimo. Aí, eu quero saber aquilo... Isso aí, muita atenção mesmo. Aquilo que é minha despesa empenhada. Qual é o valor da minha despesa empenhada, Marilda? Qual foi o valor da minha despesa empenhada? 60 mil foi o valor da sua despesa empenhada? Primeiro, uma coisa você vai saber, a gente tem que saber. Se a minha despesa liquidada foi 82.500, a minha despesa empenhada tem que ser 82.500 ou mais. Jamais a minha despesa empenhada poderia ser menor do que os 82.500. Fechado? Tranquilo? Show! Então, olha só. Vou botar aqui embaixo o cálculo da minha despesa empenhada para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Eu tô com um monte de janelinha aqui aberta. Vou subir aqui. Minha despesa empenhada vai ser o quê? A minha dotação inicial. Vou botar aqui.
Mas o que, Marilda? Essa dotação suplementar. Isso. Tá certo? Mais a minha dotação suplementar. Quanto que eu tenho aqui, gente? Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 90 mil. Já vou colocar 90 mil mais 22.500. Deu quanto? E aí? Vou colocar. Deu quanto? Ó. 22. 112, né? Show. 112.500. Esses aqui é o início que eu tenho, ok? Geralmente disponível, tudo mais, bababá, bababá. Só que eu disse aqui, anulação de dotação. Anulação de dotação. O que é essa anulação de dotação, Marilda? Acho que até você me perguntou. Calma aí. Alguém me perguntou isso aqui. Manu, você me fez uma pergunta, foi sobre essa anulação? Só foi, não foi? Então, essa anulação de dotação pode ser uma forma de contingenciamento? Até pode. Agora eu até me confundi ali na hora que você perguntou. Mas geralmente a anulação de dotação pode até ser, se caso for do contingenciamento, diminuir aquilo que o órgão teria. Mas às vezes também tem essa anulação de dotação para você remanejar um recurso para outro órgão e assim por diante. Quando a gente falei aquela questão dos computadores, a anulação que eu estava falando era anulação de empenho, tá? Desculpa, viu? Agora que você falou, realmente, de fato, é. Então, assim, gente, o caminho inicial é sempre você colocar a dotação inicial, mas uma dotação suplementar, que é aquela que a gente tem dos créditos adicionais, geralmente suplementar e tudo mais, assim por diante. Todavia, a gente teve aqui, ó, uma anulação de dotação. Ou seja, eu vou ter que reduzir agora aquilo que eu tenho de dotação. Então, olha lá. Cadê? Então, eu tenho que botar aqui a minha dotação atualizada, que será o 112.500 menos os 4.500 dessa anulação, ok? E aí vamos ficar com quanto? 108 mil, não é isso? 108 mil, tá? Aí você fala para mim, Marilda, então esse foi o valor da minha despesa empenhada? Esse não é o valor da minha despesa empenhada. Como é que eu vou saber, então, qual é o valor da minha despesa empenhada? Quando eu tenho ali a minha dotação, esse mesmo valor eu coloco em crédito disponível, tá? Então, eu tenho esses 108 mil e eu teria aquilo em crédito disponível. Se o meu crédito disponível tiver menos que isso, significa que aquela diferença entre a minha dotação e o crédito disponível é aquilo que foi empenhado. Então, a minha despesa empenhada vai ser essa dotação atualizada menos o meu crédito disponível. Tá ok? Então, a minha despesa empenhada é igual a quê? A 108 mil menos 16.500. Que é igual a quanto? Calma, Joyce, calma, eu sei. Essa é a mais difícil, tá? Não fica tranquilo. Essa é a mais difícil e não caiu na prova.
Deu quanto, gente? Hã? Deu quanto? 91.500. Fez a conta aí para mim? Vamos lá. 91.500. Acho que é 91.500. Vê se não foi. Isso aí. 91.500. Show! Aí você fala, Marilda, acabou? Não acabou, Marilda. Ai, ai, ai. O que é isso? Ele perguntou qual é o crédito empenhado a liquidar. O que significa? Ocorreu o empenho, mas eu não liquidei. Lembra que eu falei para vocês que esse valor aqui de 82.500, ó, esse valor aqui de 82.500, não falei para vocês que é da minha despesa liquidada? Deixa eu ver se eu consigo marcar. Eu não estou conseguindo marcar. Esse valor de 82.500 significa que tudo ali foi o quê? Empenhado. Mas eu preciso saber aquilo que não foi liquidado. Então, eu preciso sair, ó, 91.500 vocês já colocaram. Mas o meu crédito empenhado sair a liquidar vai ser igual o quê? Essa minha despesa empenhada menos a minha despesa liquidada. Que é igual o quê? 91.500 menos 82.500. Então, esse valor aqui, né, que eu botei crédito empenhado a liquidar, que eu vou botar aqui entre parênteses, que é o meu restos a pagar não processado, vai ser igual a 9.000. Ufa! É isso aí, gente. É a letra A, sim, tá? Mas, assim, essa questão é realmente uma questão difícil para vocês, ainda mais pela primeira vez. Mas essas nomenclaturas é a que vocês vão encontrar no CIAF. Aquelas nomenclaturas lá que eu botei, despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga, não é assim que aparece dentro do CIAF, tá? Então, eu trouxe para vocês uma que seria o caso real na prática, tá? Por isso que eu falo que às vezes fica um pouquinho difícil no início, porque a gente está acostumada na teoria uma coisa, mas quando a gente vai na prática, a gente vê que são outros nomes que existem e assim por diante, tá? Tranquilo, assim, na medida do possível? Acho que alguém ia me fazer alguma pergunta. Quer ligar o áudio aí para fazer pergunta? Hã? Desistiu de fazer a pergunta? Eu senti que alguém ia fazer uma pergunta. Não? Então aqui, gente, vamos ratificar aqui mais um pouquinho, pra gente entender. Já são que horas? Deixa eu ver aqui. Acho que 8 horas, né? Será que a gente consegue ir direto? Vou pedir aqui, então, o que vocês acham? Deixa eu dar uma